Fala, povo! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio de número 40 do podcast Você na Sua Agenda. Isso, hoje, dia muito especial. E para comemorar esse dia, nós vamos continuar aqui, né, na nossa empreitada da série Envelhecimento Ativo. Então, da série Envelhecimento Ativo, hoje é o episódio de número 3. E como esse episódio tem uma carga emocional muito forte, chamamos a psicóloga Letícia Rangel para trocar uma ideia conosco e a gente se aprofundar em como acumular o capital social ao longo da vida, para que a gente não chegue numa velhice assim, isolado, triste, sozinho, né? Letícia, mais uma vez, gratidão gigante pela sua participação. E aí, como você já conhece, né? Você já está vindo pela segunda vez. Na terceira, você já pode pedir música. Mas a cada vez que a gente tem um episódio novo, outras pessoas acessam. Então é importante que você se apresente novamente aqui para gente. Quem é a Letícia Rangel? Primeiro, é um prazer estar aqui, né, nesse episódio 40, muito especial. Obrigado pelo convite. Puxa, eu que agradeço. A Letícia Rangel é psicóloga clínica, especialista em psicologia junguiana, pós-graduada em arte-terapia e agora estou fazendo uma pós-graduação também, que vem, né, junto com o tema aí da proposta desse encontro, que é gerontologia e saúde mental. É por isso que você está aqui, minha amiga. E aí, vem cá, quando é que começa esse projeto aí? Então, ao vivo. Esse projeto é um projeto que eu estou olhando, né, com muito carinho. Era para ter começado esse ano, mas não vai ser possível. Então, comecinho do ano que vem, né, já está aí, né, nas redes sociais. É um projeto que eu vou fazer junto com a minha tia, Perfeito. Que é voltado para os idosos, né, um grupo terapêutico com musicalização para essa... Ah, que bacana. E me diz uma coisa, o CIART também vai ser a casa desse novo projeto? Claro, com toda certeza, vai ser lá. Porque o CIART você já está atuando no CIART com o seu consultório, não é isso? Sim. Fala pra gente de novo o nome lá do consultório, que é um nome especial. Consultório Siriguela. Eu não lembro da última vez, eu acho que eu ainda não estava atendendo. Não estava nele, né? não. Você não estava atendendo, não. É porque a gente se encontrou lá no Conexão Bem-Estar 2025 e durante o Conexão você já apresentou, inclusive eu conheci o consultório ao vivo e a cores, é por isso que eu estou pedindo para você falar dele aí para a gente, porque ele hoje é uma realidade, né? Ele hoje é uma realidade, já deu início aí, né? Quando eu me apresentei, além, né, da psicóloga também, estou aí no início de uma caminhada em relação ao empreendedorismo junto com meu irmão, né? Sou responsável pelo CIART, que é esse espaço cultural, que era a minha casa. Quem quiser saber mais, vai no episódio anterior, que a gente aprofundou sobre isso. Mas é um espaço voltado para a saúde, para a cultura, para a arte. Hoje eu atendo clinicamente lá no consultório Siriguela, né, que é um consultório que eu desenvolvi também com muito afeto, com muito amor. Inclusive, antigamente, quando era a minha casa, era o quarto do meu avô. Então, acho que tem bacana. tudo a ver verdade. Com o assunto de Nada hoje. acontece por acaso, né? É impressionante como é que as conexões, né? Não por acaso o nome do evento foi Conexão Bem-Estar. Essas conexões, quanto mais a gente conversa, mais a gente percebe que nada acontece por acaso. Sim. Elas vão aparecendo na vida da gente. Exatamente. Minha amiga, então vamos lá. Os nossos ouvintes já sabem que essa série é baseada num conceito do Dr. Alexandre Kalash, que é o maior especialista em longevidade do Brasil. E ele fala que para que a gente possa envelhecer com qualidade, né, de vida, é importante que a gente acumule 4 capitais ao longo da vida. Então a gente já teve aqui o capital conhecimento, o capital financeiro e hoje a gente está conversando sobre o capital social. E aí, como é que você entende, Letícia, à luz da psicologia, o que é o capital social baseado nesse conceito do envelhecimento ativo do Dr. Alexandre Kalash? Então, o capital social são esses vínculos que a gente vai construindo ao longo da vida, né? Essas trocas humanas, que traz um lugar de pertencimento,
né, de grupo ali, quando a gente sabe que pode contar com aquelas pessoas, isso num geral, não só nesse núcleo familiar, que geralmente é o que a gente pensa de imediato, mas é todo um grupo que a gente vai cativando mesmo através da troca ao decorrer da vida, né? Um grupo de amigos, vizinhos que trabalham, né, no mesmo espaço, no mesmo lugar. Então, são essas trocas afetivas que vão, né, se desenvolvendo no decorrer da vida. Perfeito. Que relação existe entre a qualidade dessas relações sociais que você acabou de comentar com a saúde mental na velhice? Como a solidão impacta o bem-estar emocional e cognitivo dos idosos? A relação é direta, assim, né? Inclusive, o professor que fala sobre esses conceitos, ele diz que esse capital social é o cimento de todas as outras, porque sem, né, o social, as outras ficam bem mais difíceis assim de acontecer. E quando a gente pensa, né, numa velhice assim, solitária, a gente pensa numa pessoa que perde a capacidade, né, de não só emocional em relação às trocas e as aberturas e os sentidos e, enfim, as potencialidades mesmo da vida no geral, como as fisiológicas também, né? Eu acho que tem vários estudos aí que comprovam, né, que pessoas que se sentem nesse lugar, né, solitário, assim, elas desenvolvem doenças muito mais frequentemente, né? A própria depressão, as doenças psicossomáticas, as doenças emocionais e as doenças cognitivas também, em relação, né, enfim, ao mal de Alzheimer, até a demência. Então, assim, né, vai desencadeando sérios fatores. Inclusive, agora você estava falando, eu estava lembrando de uma pesquisa de Harvard, que até gerou um livro, né? Felicidade segundo Harvard, ou O Jeito Harvard de Ser Feliz, ou, se eu não me engano, é esse o nome do livro. E eles fizeram uma pesquisa durante muito tempo, com muitas pessoas, e aí perceberam que um dos pontos mais importantes que as pessoas relataram na pesquisa para ser feliz está nos relacionamentos. Uhum. E o que tem conexão direta também com uma pesquisa, uma outra pesquisa que foi feita sobre longevidade naquelas zonas azuis, e também se chegou a essa conclusão que a coisa mais importante, um dos pilares mais importantes para a tal da qualidade de vida, para a longevidade das pessoas, era a qualidade dos seus relacionamentos. Uhum. Eu lembro até que eu fiz uma live na época, foi durante a pandemia, tinha que ficar todo mundo separado. Eu fiz uma live com a psicóloga do IFE até, porque a gente estava fazendo essas lives para ajudar os alunos a enfrentarem esse momento, né? Sim. E aí eu conversando com ela, e no final eu falei assim, o que você pode deixar de orientação para a garotada que está em casa agora, que está podendo sair e tal? Aí ela falou assim, cuidem dos seus relacionamentos, mesmo em casa, lá com os seus pais e tal. Então, aí, mais uma vez, né, dois exemplos do quanto o relacionamento, duas pesquisas que mostram o quanto isso é forte. E aí o Kalash afirma que não se improvisa uma velhice ativa, né, como ele propõe. Ela é construída diariamente. E aí, quais atitudes e hábitos sociais nós aí, porque como ele fala, né, quanto mais cedo melhor, mas nunca é tarde para começar a se cuidar, né? Então, como é que a gente, ainda jovens, né, podemos cultivar uma rede sólida de vínculos na maturidade? Essa pergunta é muito importante, assim, porque de fato a gente está num processo de, né, longevidade está aumentando, né, a tecnologia e a medicina, enfim, proporcionando, né, uma extensão da vida, e a gente precisa acompanhar isso, né, em relação ao que a gente faz, porque a gente sabe que consegue chegar lá, mas como chega lá de uma forma saudável, né? Perfeito, porque é importante, não é só chegar lá, né? A gente vê que muitas pessoas, né, querem, né, cada vez mais cultivar esse lugar da juventude, fazendo plásticas, enfim, cuidando da parte externa, que quando vem no lugar de saúde é muito importante, né, Claro. O exercício físico, a alimentação, mas também o emocional e essa parte, né, social que vem tudo atrelado. Então, assim,
cultivar os afetos, né? Eu li uma frase que fez muito sentido, que a gente, né, não acumula afetos, a gente cultiva eles. Né? E a gente vai fazendo isso de uma forma consciente, de uma forma, né, presente, assim, olhando para a importância desses afetos e olhando também para esse lugar interno, assim, do processo de autoconhecimento, porque a gente vai se vincular, a gente vai, né, dar sentido para os afetos que fazem sentido para a gente. Então, a gente vai direcionando essas trocas, né, num lugar de o que eu quero preservar, o que faz sentido para a minha vida e quais são os afetos que vão em direção a esses valores que eu prezo. Então, é fazer a manutenção mesmo, tanto dessa parte interna, sobre, né, você, o que faz sentido para você, quanto né, essa troca, as pessoas que fazem sentido na vida. E olha só, você comentou sobre treinar e se alimentar, né? São coisas que são hábitos que precisam ser intencionais, né? Sim. Num mundo com uma oferta gigante de comidas ultraprocessadas, deliciosas, até fisicamente atraente, além do paladar, é muito fácil se cair em tentação e você entrar no ultraprocessado. Então você tem que querer muito comer direito, assim como é muito mais atraente ficar sentadinho no sofá sedentário do que fazer atividade física, né? Então tem que ser intencional aquela saída para caminhar ou a saída para ir à academia. Como é que nesse mundo que a gente vive aí, teoricamente, que as pessoas vivem falando que não tem tempo para treinar, não tem tempo para comer direito, o mundo fast, né? O fast food, o treino rápido, circuitos cada vez mais rápidos para você poder sair correndo logo. Como é que a gente não tem tempo, como é que a gente consegue cultivar, né? Que hábito, que intencionalmente você pode fazer para cultivar relacionamentos? É uma questão de prioridades, né? Eu acho que depois da pandemia, as pessoas começaram a questionar um pouco isso também, né? A gente vem aí no momento da geração saúde, essas, né, crianças, esses novas crianças, jovens adultos, assim, já de alguma maneira acreditam mais nesses pequenos passos que fazem muita diferença no futuro. Né? A questão da alimentação, a questão da atividade física, que é muito importante, que as pessoas estão reconhecendo isso, então a gente está num boom aí, né, de pessoas buscando cada vez mais. E não só pela estética, pode ser, né, talvez num primeiro momento ali também, mas olhando para esse lugar da saúde. E é priorizar esses pequenos passos, assim, da rotina, do dia a dia, né? Tem uma blogueira que eu sigo que ela fala que a primeira reunião do dia tem que ser com você mesma. Isso, né? Tem que priorizar, até você na sua agenda, né? Isso, Você Por tem que isso, se colocar ali, e fazer disso uma prioridade, né? O trabalho é uma prioridade, a família é uma prioridade, né? Tudo isso é muito importante, mas também os hábitos saudáveis que você vai fazer e que vai ter uma consequência positiva para você também tem que ser uma prioridade. Perfeito. Então, assim como a gente cuida da alimentação, cuida do exercício, a gente precisa priorizar esses momentos de estar com as pessoas que a gente ama, ou pelo menos nem que seja à distância se comunicar com ela. Claro, fazer disso uma prioridade também e a presença, né? Porque às vezes a gente tá lá, mas não tá. Tá lá, mas está preocupado com, né? Enfim, ou tá no celular. Ou tá no celular, ou tá na correria, né? Estar presente nessas relações, né? Fazer a manutenção delas, enfim, ligar, nem que seja para perguntar como é que tá as pessoas que, né, que você, Perfeito. de alguma forma, né, se preocupa, enfim, e acredita que tem um vínculo ali que fazer essa manutenção, estar ali pelo outro e, de alguma maneira, né, se colocar ali de uma forma presente, né, nessas relações, nessas trocas. Estar presente, isso está ficando cada vez mais difícil, né? Porque você pode estar presente fisicamente, mas não estar inteiro naquele momento com a pessoa. Sim, pois é. Nesse sentido, a tecnologia ajuda um pouco, porque não necessariamente o estar presente você vai estar inteiro, mas uma pessoa que mora longe, né? Essas manutenções de relações à distância.
tem o celular que dá para fazer essa ponte, e se você estiver de fato, né, querendo cultivar aquela relação, você vai conseguir mesmo com a distância. Então, é você querer, né? Você priorizar aquilo, assim como você prioriza as coisas importantes, né? Ó, mais uma coisa que tem que entrar na agenda. Na sua agenda, né? É você na sua agenda, tá relacionado. Você na sua agenda também é esse momento de colocar na sua agenda o momento em que você vai falar com as pessoas que você ama. Uhum. Em um mundo com famílias cada vez menores e vínculos mais líquidos, né? Como fortalecer laços de pertencimento e amizade que resistam ao tempo? Aí eu acho que vem um pouquinho também dessa pergunta anterior, né? Já que esses vínculos familiares que de alguma maneira, né, já são construídos assim, que você vai fazendo a manutenção, você vai, né, lapidando, nem todo vínculo familiar é fácil, mas já está ali. Quando não se tem isso, quando se tem de uma forma reduzida, você precisa, né, se abrir para essas novas formas de afeto, né, com essas outras pessoas, com esses outros grupos, né, primeiro pensando também nessas pessoas que fazem sentido, né, que aí vem esse lugar do autoconhecimento. Qual é a pessoa que faz sentido, né, que eu de alguma maneira tenha uma troca, que eu, né, cultive, que eu leve para minha vida, e tem essa relação da vulnerabilidade, né? As trocas sinceras e profundas acontecem quando você se abre de fato para essas relações. Verdade. Então, se colocar vulnerável para o outro. Muitas vezes a gente, hoje em dia, também acha que isso é fraqueza, ou acha que isso, né, não era algo legal, assim, ou você fica mais blindado de, tipo, né, com medo do que a pessoa pode fazer com essa informação que eu estou dando, com essa minha falta, né? Mas as trocas sinceras acontecem, né, nessa troca, nesse caminho de mão dupla, assim, né, de acolher e de ser acolhido. Então, permitir estar vulnerável para o outro também, eu acho que é uma forma importante, assim, de aprofundar esse vínculo. Perfeito. Isso a gente tem dificuldade de fazer, né, normalmente. Essa aqui eu vou pedir até para o Kailan fazer um videozinho dessa sua resposta, porque esse assunto aqui, ele é um assunto que é comum, mas que também a gente vê que às vezes as pessoas começam a se preocupar com isso, né? Tem essa, ou melhor, se preocupar não, elas têm a oportunidade de fazer, de participar, mas acabam não indo ou por medo, ou por aquele papo do não tem tempo, ou porque não conseguem mais, como você falou antes, né? Confiar no outro. Então vamos lá, essa pergunta é bem legal. Que é o seguinte, qual o papel da participação comunitária em grupos de voluntariado, associações, clubes ou espaços religiosos, na ampliação do capital social e no sentimento de propósito ao envelhecer? É importantíssimo, né, esses espaços, assim, porque vem desse lugar do propósito e vem desse lugar do pertencimento, né? Às vezes, quando você está numa família nuclear, né, você é uma pessoa na terceira idade, você tem a família, tem o cuidado, tem o amor, mas às vezes que não tem tempo de, né, enfim, passar mais tempo ali, fazer alguma coisa que, né, a pessoa queira, ou então ser ouvido, né? Ser ouvido ou saber de algum fato, de alguma coisa que a pessoa está sentindo, que ela quer expressar. Então, assim, não é falta de cuidado, não é falta de amor, mas é necessidade de falar e ser ouvido por quem às vezes passa por situações parecidas, né? Passam por momentos semelhantes, passam por saudades, passam por questões que de alguma maneira, né, precisa ser partilhada, e você não somente, né, tem isso em casa. Então, oferecer esses espaços é de uma importância assim, que faz uma diferença absurda no dia a dia dessas pessoas. E aí, então, mas assim, e a pessoa. Mas eu vejo que muitas vezes os espaços existem, né? Inclusive algumas academias, né? Atividades como hidroginástica. Eu tenho um exemplo muito bom no IF, o professor Bruno Dels Postes, que esteve aqui com a gente. Ele faz um trabalho sensacional com essa coisa
esse vínculo, né? Ele criou um grupo da terceira idade na aula de hidroginástica e que ele tem todo mês tem um evento diferente. Agora mesmo eles fizeram uma aula especial com o Outubro Rosa. Aí todo mundo vai, leva comida e tal. Sim. Então vira um momento de encontro, né? E aí as pessoas passam a querer muito estar naquela aula. A aula ganhou uma dimensão muito maior, não é só física, Sim. é o momento do encontro. Mas na questão do clube, da associação, do voluntariado, entrou uma palavrinha aqui que eu queria ver com você mais, em termos de significado. Essa história do propósito. Uhum. O que o propósito gera de benefício nessa percepção de pertencimento do idoso? O propósito é tudo, né? Eu acho que chega uma certa idade, eu acho que não só numa certa idade, mas o propósito vem direcionando a forma com que a gente lida com as situações no geral, com a vida no geral. É a mesma coisa de sentido, né? Se a gente não tem sentido, fica difícil a gente ter forças para enfrentar situações, obstáculos, enfim, de entender essas questões e essas faltas existenciais, né? Esse desamparo existencial no sentido dessas perguntas que não têm respostas, né? Enfim, toda aquela questão da vida mesmo, da finitude, enfim. Quando a gente entende, eu tenho um senso de propósito para passar por essa vida de uma maneira, né, que você se sinta útil, que você se sinta, né, tenho uma missão, estou fazendo algo aqui, estou, né, trocando com outro, estou aprendendo, estou ensinando. Então, você vai tornando as coisas mais leves. Você vai, de alguma maneira, deixando, né, a sua característica ali no mundo, Seu legado. o seu legado. E Letícia, você falou uma palavrinha aí que não estava no nossa conversa, mas eu percebo isso muito importante, assim, da gente entender não só o próprio idoso, mas as pessoas que convivem com ele, né? Que é a ideia de finitude. O que é finitude? A finitude é essa sensação de que algum dia tudo vai acabar, né? Essa relação da morte. A questão que não tem uma resposta, que a gente tem hipóteses, que tem fé, que tem religiões, que tem, né? Mas que, de fato, é uma incógnita aí na vida que dita a forma que a gente sente as coisas, né? Desde que a gente nasce. Então, a gente nasce, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. A gente não sabe quando a gente vai morrer, mas isso vai direcionando o que a gente faz, né? Os medos, enfim, né? As escolhas, né? E como capital social minimiza, não resolve, minimiza esse impacto dessa sensação da finitude, porque conversando com pessoas mais velhas, né, até convivendo com elas, você percebe que aqueles que já passaram dos 70, 80, essa sensação vai aumentando, né? Meu Deus, olha, comemorei tô com 80. Tem pessoas que estão como a Fernanda Montenegro, fazendo 96 e fazendo planos para uma próxima peça. Tem o Ari Fontoura, que fez 93, ou está com 92, que faz os vídeos dele treinando na academia. Mas como é que os relacionamentos, né, como é que acumular um capital, construir um capital social ao longo da vida pode minimizar o impacto dessa sensação de finitude? Vai auxiliando e vai amparando, né? Esse medo do fim, né? Esse medo da morte, porque, por exemplo, quando você fala, né, dessas pessoas, né, Fernando Montenegro, enfim, já fazendo planos para a próxima, sem saber, né, do que vai acontecer, mas tendo essa pulsão de vida, assim, no sentido de pulsão de vida. Essa expressão é excelente. Como a gente manter essa chama aí? Como é que o capital social ajuda nisso? Então, aí vai um estimulando o outro, porque nessa idade também, para além da sua finitude, você vai lidando muito com luto, porque às vezes o seu capital social ali
já vai partindo. Isso. Então, você a todo momento, para além das suas questões e da sua finitude, né, do medo da sua morte, você está lidando com o luto das pessoas que vão partindo. Então, é importante ter essa dimensão para lidar com a morte de uma outra maneira também, porque a gente tem isso, né? Às vezes a morte está muito falada, às vezes a morte, por mais que a gente saiba que é a nossa única certeza, a gente tem medo de tocar no assunto, pensa que se falar muito ela vai chegar mais rápido, ou então, né? Isso tudo vai criando um tabu, vai criando, né? Enfim, um negócio que aquilo não pode ser mensurado e ali você vai tendo cada vez mais medo daquilo e, enfim, quando você lida com a morte, né, de uma forma que todo mundo vai chegar, né, ela está ali, vou passar, mas que seja um momento não de desespero, de tristeza. É óbvio que tem, né, o luto, a saudade com que fica dos entes queridos, mas é algo que até o professor fala isso em dos vídeos, de viver a morte em sua plenitude, em sua beleza também, em relação, né, à finalização de algo, de um ciclo, e não de um desespero e de um fim total das coisas, não, mas mas eu assisti recentemente com a minha mãe até o documentário sobre a história do Chico Anísio. E em um determinado momento perguntam para ele: você tem medo da morte? Ele falou assim: eu não tenho medo, eu tenho pena. Pena de morrer, pena de deixar tudo isso aqui. Estar com as pessoas que eu amo e tal. E é isso que eu percebo, né? Não é medo, é pena. Puxa, eu queria ficar aqui. Aqui, apesar de todos os problemas, as dificuldades, mas eu quero estar aqui vivendo isso com as pessoas que eu gosto. Mas então os relacionamentos conseguem amparar, né? Reduzir essa sensação. Sim, reduz porque você não está sozinho ali, né? Você sabe que de alguma maneira a morte vai chegar para todos e, né, fazer disso de um processo mais leve, já que ela está lá, vamos viver, né, até onde eu posso e fazendo planos, como a Fernanda Montenegro, né? Enfim, aproveitando, pensando para frente, porque tem muito essa questão também da morte simbólica, né? Às vezes a morte nem chegou de fato, mas a pessoa já se sente, né? Já não está mais. E aí ela deixa de viver em vida. E isso talvez seja mais triste do que de fato a morte. Verdade. Eita. As redes sociais online ampliam ou reduzem o capital social real? O que você acha? Essa pergunta é complexa, porque depende da forma que você utiliza. Né? Eu acho que isso não só em relação, né, à terceira idade, mas no geral. Em todas as relações. Né? A tecnologia está aí, ela proporciona, como por exemplo, né, essa troca com pessoas que moram longe, né, fazem essa ponte, mas ela vem como uma forma de acrescentar, né, não de substituir, né, porque isso não vai trazer a troca olho no olho, aquele, né, abraço, aquela presença. Então, utilizar a internet como uma forma de criar novos vínculos, conhecer novas pessoas, né, participar de grupos ali, enfim, falar com família que mora longe, isso tudo é muito positivo, mas quando você substitui essas trocas presenciais só com esse tipo de interação, ou só no sentido, né, daquela questão do Instagram, de comparação, de se sentir ali, meu Deus, eu estou, né, vivendo errado, as pessoas estão felizes e eu estou aqui passando por várias questões. Então, é saber dosar isso, né, saber a importância que ela tem, mas como uma forma de acrescentar e não de substituir essas trocas. E mesmo quando estiver nas redes sociais, ou em especial no WhatsApp, ou numa chamada de vídeo, ou de voz, mas tomar cuidado de estar presente, né? Sim, se fazer presente, porque senão fica muito superficial, né? Fica ali no automático. Às vezes, aquelas linhas de transmissão no WhatsApp, você consegue falar com todo mundo, com várias pessoas, mas você não fala com ninguém, porque é uma mensagem automática, você não vai ali falar direcionado para aquela pessoa.
Então, isso pode perder um pouco, né, essa profundidade das relações. E aí, por isso que precisa medir. E essa questão da internet também é complexa, porque vem num lugar de falta de pertencimento também para as pessoas que têm dificuldade em mexer com essas tecnologias. E a parte, né, é muito complicado, assim, na pandemia eu passei por uma experiência, porque minha mãe era professora e ela tinha muita dificuldade, assim, nessa parte da tecnologia. E aí, nesse momento, as aulas eram todas online. Passei por isso. O diário ali você tinha que colocar, né, de uma forma online, e tinha muitas ferramentas que ninguém sabia usar, né? Eu mesmo tinha dificuldade na época, o Zoom, o Google Meet, né, coisa que hoje a gente já domina um pouco, mas na época era assim. E muitas professoras mais, né, idosas na época começaram a pedir demissão, começaram a entrar num processo depressivo, se questionar da sua atuação profissional, porque ela não dominava aquilo. Então, assim, é complicado, assim, essa parte, né, da tecnologia, porque ao mesmo tempo que agrega, pode também te colocar num lugar de não pertencimento, assim. Mas aí, como você comentou muito bem, né? Aí como, no caso de uma escola, por exemplo, como a gestão vai lidar com isso para respeitar os profissionais, né, na sua atuação. E você não pode jogar fora uma história, né, claro, de competência presencial. Claro, né? Eu acho que é proporcionar também esse acesso, né, esse ensino, mas respeitando os limites, porque às vezes, de fato, né, não faz parte daquele mundo ali, não é algo que a pessoa né, ou até queira, né, aprofundar, ou que tem limitações mesmo, porque é uma outra realidade. Então, e aí, aproveitando essa falta de respeito que você comentou agora, né? Essa questão da idade, a gente pode trazer a ideia do etarismo, né? Como é que a gente está vivendo um momento hoje que eu considero ímpar na história da humanidade? A gente tem aí hoje, no mundo corporativo, no mundo profissional, né, a possibilidade da convivência entre gerações. A gente tem aí 3 ou 4 gerações convivendo ao mesmo tempo. Sim. Por conta até da longevidade, né? Como a gente está chegando aí 75, 80, a gente está conseguindo essa oportunidade de troca entre essas gerações. Como é que você está vendo isso à luz da psicologia? Está acontecendo essa troca? Como é que as pessoas têm muito etarismo, não têm? As gerações mais novas estão entendendo a importância de trocar com as gerações mais velhas? E aí? Eu acho que depende do caso, né? A gente vê tanto, né, exemplos de situações positivas que, né, essa troca de alguma forma agrega, né, tanto para, né, para a parte mais jovem quanto para a parte da terceira idade, mas ainda tem muito desrespeito, né? Eu acho que não tem como generalizar. Proporcionar essas interações é muito importante, porque a gente vai tendo consciência, né, de muita coisa, assim, no sentido de quanta coisa a gente aprende, né, de quanta coisa a gente consegue compreender de uma outra maneira, não só naquela relação específica, mas na vida, no mundo, né, no respeito, na empatia, né, no cuidado. Então, é uma troca muito positiva, mas que, se não respeitada, acaba sendo, né, algo complexo de lidar. Assim. Vai ser mais um exemplo de etarismo, o que vai gerar mais desconforto ainda, mais tristeza para o idoso, né? Claro. Sim. Então, assim, essas relações entre gerações precisam ser bem cuidadas para valerem a pena de fato, né? Perfeito. E aí, minha amiga, do ponto de vista da psicologia, quais estratégias práticas podem ajudar uma pessoa que se sente solitária ou em desconexão social a reconstruir sua rede de relacionamentos? Porque isso hoje, nesse mundo que está meio que cada um por si, Deus por todos, né? Por exemplo, como você estava comentando, né?
teoricamente, isso aqui não faz mal, isso aqui parado sozinho não faz mal a ninguém. Uhum. Mas em contrapartida, algumas pessoas têm ficado muito aqui e interagido muito pouco ao seu redor. E aí estão se transformando em pessoas cada vez mais solitárias ou então se conectando com pessoas distantes ou que não tenham muito a ver, né? Enfim. Aí vem os perigos das redes sociais, mas isso é papo para um outro podcast. Mas como é que elas conseguem, assim, evitar a solidão? Então, eu acho que essa questão da solidão é algo que precisa ser visto também. Primeiro, entender da onde que está vindo essa solidão, né? Se é algo que você está reproduzindo ali nas suas escolhas, no seu dia a dia, você está, de alguma maneira, né, se distanciando, né? Ou que, né, é algo que foi te imposto de alguma maneira, por alguma limitação. Você precisa olhar para essa solidão, entender, né, questionar, né, aquele momento, aquele vazio. E aí abre espaço para o autoconhecimento, né? De entender também o que você precisa naquele momento, o que faz sentido, né? Quais são os vínculos que você gostaria de resgatar ou de fazer, ou, né, se abrir para as relações. E aí você coloca, você começa a se colocar, né? Ao invés de, tipo, também se distanciar cada vez mais em relação às suas próprias ações, você vai questionando e vai criando ferramentas de ação, né, de poder combater, né, o que você não tem suportado daquela existência, daquele momento. Então, quando se não tem um grupo, né, já existente, você sente sozinho, você não sabe por onde começar a fazer novas amizades, novos vínculos, você começa a resgatar aqueles vínculos que já existem, mas que de alguma forma foram se perdendo, né? Você vai ali retornando para aqueles afetos que já passaram na sua vida, de alguma maneira, e que você se questiona por que que foi, né? Por que que deixei ir? Então, você vai refletindo e se colocando ali e entendendo aquele momento, como chegou naquele momento, o que que é solidão para você, o que que você pode fazer em relação a isso, né? Todo um trabalho ali de refletir a solidão no geral. Por duas vezes aqui na nossa conversa, você falou em autoconhecimento. Sim. E estudando um pouquinho sobre inteligência emocional, até porque tem tudo a ver com bem-estar e tudo, eu cheguei a ler que o autoconhecimento depende do convívio. Uhum. Porque você, assim, se você não. Porque com o convívio, né, no relacionamento com outras pessoas, é que você começa a se ver. É claro, Né? isso Como é que mesmo. você reage a determinadas situações na relação? Sozinho, eu percebo que fica difícil até o autoconhecimento. Estou errado? Não, tá certíssimo. Exatamente. Ninguém se conhece vivendo numa bolha, né? A gente se conhece nas interações, na troca com o outro. Perfeito. Tá, A gente então, vai se reconhecendo à medida de que vai havendo esses afetos, essas trocas, esses vínculos, né? Vai tendo essas relações também como um espelho de como você age e reage às situações. Então, o processo do autoconhecimento é convivência. convivência, Precisa direcionado, muito de convivência. claro. E outra distinção que eu queria aproveitar, que já que você tocou a gente chegou na solidão, qual a diferença entre solidão e solitude? É, é... Essa pergunta ficou famosa aí, né? É, Livros, as pessoas questionando, falando, até postando, né? Solidão, solitude. é, Assim, não sei se eu consigo, de fato, explicar a diferença entre elas, porque é muito subjetivo, assim. entendi. A solidão é algo que, de alguma maneira, você se sente isolado emocionalmente, ou então, né, de forma presencial, de grupos ou de pessoas, e que em algum momento da sua vida você já deve ter tido essa sensação, assim. Não no sentido de extensão, assim, de por muito tempo, mas um domingo à tarde, chuvoso, que você está em casa, todo mundo saiu, né, e você está lá vivendo aquele momento introspectivo, e aí você se sente, meu Deus, estou sozinho Tô sozinho. aqui. E às vezes isso é importante que aconteça, né? Nem toda solidão é
ruim. É ruim, é algo negativo. Que faz parte da existência e faz parte do seu processo de se reconhecer ali, de entender suas emoções, né? Enfim. Então, é algo complexo, né? De distinguir, mas que em algum momento, em alguma dose, em alguma intensidade, você vai viver isso e vai ser importante que você viva isso. Não no sentido de se isolar da vida, do mundo, mas no sentido de se sentir ali introspectivo a ponto de se questionar sobre, né, coisas que não seriam possíveis de outra forma. Entendi. E, inclusive, em alguns livros também na área da psicologia falam isso, né? Que você precisa se sentir bem com você primeiro, só com você, para que você consiga construir relacionamentos mais saudáveis. É isso Sim, também? sim. E aí faz parte dessa questão do autoconhecimento também. E a solitude, onde é que entra nessa história? Da questão A dos solitude, a relacionamentos. diferença. O que é a solitude, então? A solidão você já trouxe para a gente, que Uhum. é se sentir afastado, ou achar que as pessoas estão se afastando de você e você fica sozinho. E o que Uhum. é a solitude? Olha, a solitude eu acho que é esse sentimento de uma maneira mais rápida, assim, né? No sentido de que a solidão talvez seja a dimensão mais profunda desse sentimento de sentir só, né? Entendi. A solitude vem nessas nuances de se sentir afastado, isolado, mas que, né, tem alguma consequência positiva daquele momento, assim, né, daquele ato. Entendi. Perfeito. Então quer dizer que, por exemplo, a solitude, por exemplo, eu posso gostar de estar mais comigo sozinho, isso seria Sim, solitude? isso não necessariamente uma solidão, mas um momento Uma ali. opção, não é? Sim, Né? Por exemplo, tem pessoas que moram sozinhos, vivem Uhum, sozinhos e preferem, né, preferem, estar né? assim. Então, a gente pode chamar isso de solitude? Sim, né? É, Depende de como cada um vai caracterizar a dimensão desses afetos, mas pode ser que sim. perfeito, perfeito. Minha amiga, você sabe que papo bom dura pouco, né? Eu já estou aqui com saudade, já estou aqui já pensando no próximo. E aí, para que a gente possa fechar essa conversa sobre capital social e a importância desse capital, da gente acumular esse capital social ao longo da vida, se você pudesse deixar aqui uma mensagem para quem está nos ouvindo, qual seria o primeiro passo para você construir esse capital social? Eu acho que o primeiro de tudo é o autoconhecimento, né? Para que você, de alguma maneira, consiga observar esse processo interno, né? Para você trazer essa abertura para essas trocas com o outro. O entendimento desses sentidos em relação, né, à vida, aos seus processos e às pessoas que você quer, de alguma maneira, que caminhem com você, né, nessa existência, assim, e né, o perfil das pessoas que você quer cultivar, direcionar, enfim. E que quantidade não necessariamente a qualidade, né? Que às Perfeito. vezes a gente pensa que tem muitas pessoas ao meu redor, nunca Tenho vou 1.000 estar só, seguidores. tem 1.000 seguidores na internet aí, mas o vínculo de qualidade, né, aquele vínculo profundo, aquele vínculo que permanece, se faz na presença e na manutenção. Então, fazer a manutenção desses afetos, né, e entender que nem sempre é sobre quantidade. Aí vem aquela frase que, né, vínculo não se acumula, se cultiva. Cultivar, né? O Kalash, ele fala acumular porque ele faz, ele dá, como ele pensa no envelhecimento como um processo, Uhum. se a gente parar para pensar, começa quando a gente nasce, Uhum. ele fala em acumular porque você vai Vai acumulando ao longo acumulando da sempre. vida para Uhum. poder, mas quando você traz a palavra cultivar, ela tem um significado importante nesse sentido, né? Porque às vezes você perde os relacionamentos que estão próximos de você por falta desse cultivar. Desse cultivar. Você vai acumulando. É importante acumular essa consciência, Consciência, né? isso. E cultivar esses Os que afetos valem a pena. valem a pena e o que você, né, de alguma É, maneira acha que faz sentido. acho que faz sentido.
Minha amiga, gratidão gigante. Meus amigos, vocês acabaram de assistir o episódio número 40 do podcast Você na Sua Agenda. E se prepare para o próximo, que semana que vem estaremos aqui de novo. E agora com o último episódio da série Envelhecimento Ativo, que vai ser o Capital Saúde, que é a base de tudo que a gente está conversando aqui. Sim. Forte abraço e até a próxima.